Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Pessoal, a galera tem me perguntado como fazer a relação de transformação sem ter um TTR, certo? Porque às vezes a gente está no campo e tal, e é necessário a gente corrigir, né, se é o transformador que está dando a relação de transformação errada, se é o TTR, e muitas vezes a gente tem alguns TTRs que eles não conseguem excitar o transformador, né? Tanto o transformador de potencial como o transformador comum, às vezes até o transformador de corrente, né? E como que seria feito essa relação de transformação sem o TTR? Então, eu vou fazer primeiro um desenho aqui para a gente entender como que funciona o TTR, tá? Para vocês aqui terem noção, isso aqui ó, é um transformador, como se fosse um transformador de potencial, né, onde ele tem somente um enrolamento. Então ele tem o primário, né, em 13.800, o secundário em 220, e a relação de transformação dele, né, ela dá uma relação de 62.727, por ser 13.8.220. Se fosse 13.8.280, é só você pegar a tensão do primário, dividir pelo secundário quando ele é, né, monofásico. Então a relação é isso aqui. Se por acaso ele fosse trifásico, né, então eu tenho lá um transformador trifásico, seria 13.800 dividido para 220, e aí, se eu for fazer com o TTR monofásico, eu tenho que jogar aqui o 1.732, né, que é a tensão de fase do transformador. Isso daí depois a gente pode fazer um outro vídeo e aí eu explico melhor para vocês. Porém, como a gente vai abordar aqui como fazer né, sem ter o TTR, mas vamos lá, para a gente entender como que o TTR calcula isso aqui, né, para ficar mais fácil para a gente entender também como a gente vai fazer sem o TTR, tá? Então aqui eu vou desenhar aqui como se fosse o nosso TTR lá, né? Ele tem o visorzinho aqui, tem um botãozinho aqui no meio, tá? Meus dois botãozinhos aqui. Isso daí, né, muda de TTR para TTR, mas o mais comum que a gente vê aí no mercado, os melhorzinhos são assim. Então eu tenho aqui uma saída de tensão, né, que é o nosso HV, e aqui uma outra saída dos cabos, na verdade, tá? Então, quando eu vou conectar esse meu TTR no transformador, eu tenho aqui a minha saída de H, e aí eu pego ela e vou jogar aqui na minha alta tensão, certo? O TTR ele já mostra isso pra gente. Se eu ligar invertido, ele vai falar pra mim que os cabos estão invertidos. Então quando chega aqui na frente, o TTR ele tem uma garra vermelha, certo? E aqui embaixo ele tem uma garra preta, certo? Ele vai ter uma garrinha preta aqui. E aqui na frente, na saída aqui da baixa tensão do TTR, vai ser a mesma coisa. Quando chegar aqui, ele vai se dividir de novo, tá? Então aqui ele vai ser a garra preta, tá? E aqui ele vai ser a garra vermelha, certo? Lembrando que quando você tem o TTR, a garra vermelha você sempre vai ligar na polaridade. Geralmente na placa do transformador você vai ver essas bolinhas aqui, ó, que indica a polaridade. A garra vermelha geralmente vai nela, tá? Isso se for os TTRs convencionais que a gente vê por aí. E como que o TTR faz esse cálculo da relação de transformação? Ele nada mais nada menos que o TTR injeta uma tensão, certo? Na bobina do primário, certo? Geralmente isso aqui é P1, P2, X1, X2. Então ele injeta uma tensão, ele vai injetar uma tensão, certo? Vai fazer, injetando essa tensão nessa bobina, vai criar um campo magnético. E aqui ele vai ter a queda de tensão que vai retornar para o equipamento. Aí, né, ele injeta uma tensão, tem o campo magnético, ele vai transformar essa tensão na baixa tensão aqui, né? O que você tem aqui é espelhado aqui pelo tanto de espira. E aí essa tensão, né, ela vai retornar, né, daqui para cá, né, onde você vai ter o retorno para o TTR.
Então, se você aplicou aqui 200 volts, né, já é sabido que a gente tem 62.727, mais ou menos seria o seguinte: 200 dividido para 62.727, teria que estar retornando aqui uma tensão aproximadamente aqui de 3,188, aproximadamente, tá? Porque aqui a gente tem mais casas após a vírgula, então a gente vai ter que aproximadamente esse valor, tá? O TTR ele consegue calcular porque ele faz a captura direta da tensão aqui, ele não tem essa relação inserida nele. Então ele injeta, pega essa tensão e aí ele vai fazer os 200 dividido para 3,188, que vai dar, né, aproximadamente aí 200 dividido para 3,188, eu tenho 62.735, que seria mais ou menos a relação que ele estaria medindo ali, tá? Pode ver que não bate aqui porque, né, na verdade eu tive que achar essa tensão. Geralmente ele injeta e já pega essa tensão aqui e aí ele sai com a relação de transformação, tá? Aí vocês vão falar, Cleiton, mas e aí? Beleza, e quando eu não tiver o TTR, né, ou meu TTR não está conseguindo injetar essa tensão, tá, o que eu vou fazer? Né? A gente pode fazer da seguinte maneira, tá? A gente vai ter que se atentar bastante aqui, mas dá pra gente fazer da seguinte maneira, que é o seguinte: eu tenho que ter um ponto de tensão, tá? Eu vou colocar aqui V de entrada, tá? Eu aconselho que se tenha um variac, tá? O varivolt, que é aquele aparelhinho que a gente consegue variar a tensão com ele. Geralmente ele tem aqui em cima um potenciômetro, tá? Aqui ele tem um medidor de tensão, né? Ele vai mostrar aqui a tensão, mas ele tem uma entrada e uma saída, tá, de tensão. Por que eu aconselho a ter o varivolt? Para a gente conseguir controlar essa tensão que está entrando aqui no primário. E detalhe, quando a gente vai fazer relação de transformação aplicando tensão direta, tá, do jeito que eu vou mostrar aqui, a gente tem que se atentar a não aplicar tensão no secundário, porque se torna muito perigoso. Tá? Você imagina você injetar 220 do lado do secundário, você vai ter refletido 13.800 do lado primário. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Sempre que for injetar tensão, sempre do lado do primário, tá? Para que não haja acidente. Tá bom? Então sempre toma cuidado com isso. Se você não tem experiência, não se sente seguro, não faz, porque isso aqui pode causar morte, tá, gente? Você está elevando a tensão quando você aplica uma tensão no secundário do transformador. É claro que ele vai se replicar para o lado de cá da mesma maneira que ele se replica para o lado de cá. Tá? Então toma muito cuidado com isso aí. Tá bom? Então, continuando aqui, então a gente vai ter, né, lá a tensão que vem da rua, né? R, S, certo? Então você vai pegar aqui, entrar aqui, R, S, tá? E aqui, então eu entrei aqui, que é a entrada do varivolt, tá? E aqui eu vou ter a saída, né, do meu variac. Então aqui, ó, vou sair, certo? Vou entrar aqui, vou sair, vou entrar aqui. É sempre importante aqui colocar um disjuntor, tá? Para poder seccionar isso aqui. Então bota um disjuntorzinho aqui antes, tá bom? O que eu fiz aqui? Isso daqui é um multímetro, tá? Um multimedidor, tá? Um multímetro. Então eu vou entrar com essa tensão aqui, certo? Entrei com a tensão aqui, e aí, vou apagar aqui, e aí eu vou sair com essa tensão daqui de novo. Então eu vou jogar essa tensão, pode ser aqui mesmo, vou pegar essa tensão aqui, ó, e vou jogar aqui. Por quê? Porque eu estou medindo a tensão de entrada. Deixa eu melhorar isso aqui, vai, vai ficar melhor aqui na divisão das cores aqui, vai.
senão vai ficar tudo muito preto aqui, vai ficar meio difícil da gente ver. Aí a gente consegue... Então aqui, ó. Vou sair daqui, vou jogar uma tensão aqui, vou sair daqui, vou jogar uma tensão aqui, tá? Essa tensão, como a gente tem o varivolt aqui, vamos supor que essa tensão da rede aqui seja 220, né? Estou trabalhando com a tensão de 220. Então, para vocês entenderem, passei pelo variac, né? Zerei o variac, ele está em 0. Vim, joguei um cabo no multímetro, joguei outro cabo no multímetro. Aqui geralmente a gente trabalha com aquele pino banana, onde encaixa um em cima do outro. Saí, joguei um no P1 do meu TP, do meu transformador, e joguei o outro cabo no P2. Do outro lado, vocês estão vendo aqui, ó, já tem um multímetro aqui também. Ó. Então tem outro multímetro aqui. O que esse multímetro vai fazer? Ele vai ler a saída, certo? Então ele vai estar lendo a saída. Lembrando, gente, que esses multímetros é legal e é ideal que eles estejam calibrados, tá? Por quê? Para você ter a medição real do que está entrando e do que está saindo, tá? E aqui, ó, se você puder trabalhar com uma fonte estabilizada também, aqui, ó, é muito bom, tá? Muito bom, porque aí você consegue ter uma tensão totalmente estabilizada. Então, a ligação está feita, ligamos a entrada no P1, né, a outra entrada no P2, que vai ter a circulação aqui da nossa queda de tensão. Cuidado aqui para não trocar os cabos aqui e tal, beleza? E aí o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que o TTR injeta a tensão aqui, ó, certo? E circula a tensão aqui e retorna, a gente vai fazer agora com o variac. Então eu posso pôr aqui 100 volts, certo? Porque eu tenho meu variac aqui, eu vou variar a tensão. Eu posso pôr 100 volts, certo? Eu gosto de trabalhar com menos, tá? Com menos tensão aqui, para você não ter perigo, às vezes do cabo soltar, abrir um curto-circuito e tal. Então você vai colocar os 100 volts que você vai aplicar aqui, ele vai ter que refletir para o lado de cá, tá? Então, vamos lá de novo, né? Aqui, ó, 62727. Eu vou ter, se eu aplicar 100 volts aqui, eu vou ter que ter aqui aproximadamente 1,594 aproximadamente. Por quê? Eu estou pegando esse valor dividido pela relação. Então, aproximadamente, eu tenho que ter esse valor. Porém, é que nem eu falei aquela hora, eu vou voltar a dizer de novo. A tensão que você aplicar aqui, para você ter a relação de transformação, você tem que pegar essa tensão e dividir por essa, tá? E aí ela tem que dar o aproximado da relação de transformação. Essa relação de transformação, ela é teórica, tá? Então, isso daqui muda muito. No campo, é bem difícil dar essa relação de transformação. Ele dá a variação, que a variação pode ter até 0,5%, tá? Para mais e para menos, 0,5% da relação de transformação, é o que a norma diz, tá? Para mais ou para menos. Então, se eu tenho aqui, ó, GT 100 dividir para 1,594, a minha relação deu 62,735, tá? Então, a relação achada aqui foi 62,735. Tá? Então, é bem fácil, né? Um circuito bem fácil que salva a gente, às vezes quando a gente não tem, ou o nosso TTR às vezes dá problema em campo e tal, a gente consegue fazer dessa maneira. Tendo 2 multímetros, né, um variac, poderia aplicar tensão direta no TP, ou no seu transformador, pode aplicar tensão direta. Eu não gosto porque às vezes você tem um TP que tem um curto, alguma coisa assim, você acaba tendo um problema aqui no meio, tá? Mas assim, eu aconselho sempre ter um variaczinho. O variac é barato aí no mercado, o variac custa uns 300, 400 reais, é barato. E se andar com variac, geralmente quando você vai para comissionamento você já leva, né, os 2 multímetros, né? Geralmente quem não tem o CT Analyzer tem que fazer saturação na mão do TC, a gente pode até falar disso depois. Aí o cara tem que levar o variac. Então você tendo um variac, você desenrola aí no campo.
Tá, isso aí é o que eu queria deixar para vocês. A galera tem me perguntado muito como que eu faço. Né? Eu gosto de fazer dessa maneira. Tem gente que aplica os 220 direto quando não tem o variac. Dá também, então você aplicando 220 aqui você vai ter que ter a relação lá. Tá bom? Então esse é o circuito, tá? Esse aqui é o circuitinho que se faz aí quando não tem o TTR, tá bom? Se gostou aí, né? Curte aí o canal, né? Dá uma curtida, se inscreve aí, né? Para que a gente possa trazer um pouquinho mais de conteúdo aí do que a gente sabe. Mais para frente eu vou trazer também como fazer a resistência de enrolamento via queda de tensão aí, para o pessoal com 2 multímetros também, tá? Uma fontezinha, tá? Para o pessoal aí conseguir desenrolar no campo aí, tá? Eu sempre aconselho que use o equipamento, tá? O equipamento correto que foi destinado para fazer isso aqui, tá? Porque aí você tem calibração e tudo mais, mas isso daqui também te salva aí nas horas aí que a gente precisa, às vezes tá com um perrengue no campo aí, beleza, rapaziada?